Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, uma igreja abençoada, bem acolhedora. Convido a igreja para a gente fazer a leitura no livro de Números. Números, capítulo 27, a partir do versículo 16. Todos encontraram? Números 27, a partir do versículo 16. Assim, que o Senhor, o Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, que possa ir à frente deles, e que entre à frente deles, e que o faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: toma a Josué, filho de Nun, um homem em quem está o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e coloca-o diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, e dá-lhe uma incumbência aos olhos deles. E porás sobre ele certa quantidade da tua honra, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. E ele se apresentará diante de Eleazar, o sacerdote, que consultará por ele, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Por meio da sua palavra eles sairão, e por meio da sua palavra eles entrarão, tanto ele como todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e tomou a Josué, e o apresentou diante de Eleazar o sacerdote, e diante de toda a congregação, e pôs as mãos sobre ele, e lhe deu uma incumbência, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, esse trecho bíblico, ele nos mostra o momento em que Moisés, ele recebe de Deus a incumbência de se afastar do meio do povo, subir o monte, e ali ele entregaria o seu espírito ao Senhor. Em outras palavras, Deus disse para Moisés que o tempo dele partir havia chegado, que naquele momento ele deveria se despedir de todos, porque ele seria levado para o Senhor. Era a morte de Moisés. E a Bíblia nos mostra aqui que diante desse veredito de Deus, o Senhor faz conhecer os seus planos para Moisés, e Moisés se preocupa a respeito de quem iria sucedê-lo. Qual seria a pessoa encarregada para estar na liderança daquela nação, de uma recém-criada nação, e que iria levar o povo na conquista das terras de Canaã, onde as pessoas iriam ter o seu local de moradia. Viriam guerras, viriam batalhas, mas Moisés não poderia participar de nada daquilo mais. E ele estava preocupado. E a Bíblia diz que prontamente, assim que Moisés pede ao Senhor um substituto, Deus tem um nome para indicar. Aleluia. E Deus diz: você vai trazer Josué, filho de Nun, até a presença do sacerdote, e lá ele será ungido. Ele estará
comandando o povo a partir de agora. E quando a gente vê esse momento da vida de Josué, a gente percebe que houve toda uma trajetória para que aquele homem fosse chamado e fosse substituir Moisés. Não foi uma escolha aleatória, simplesmente por simpatia. Não foi uma escolha aleatória, simplesmente porque era necessário. Mas era uma incumbência tão grande. E Deus teria que escolher, teria que colocar um homem à altura daquela incumbência. Um homem cujos propósitos de seu coração pudessem ser de acordo com a vontade de Deus. E aí a Bíblia nos mostra, irmãos, a trajetória de Josué. Aquele homem, segundo a Bíblia, chama de jovem. Ele ainda está na sua qualidade de escravo no Egito. E antes que houvesse a libertação do povo, Josué já tinha trazido em sua vida a tristeza de ser um escravo, de ser tratado inferior a um animal. A gente conhece as agruras que a Bíblia descreve a respeito de como era a vida de escravidão dos israelitas lá no Egito. E Josué deveria ter entre seus 30 e 40 anos quando ele se depara com a oportunidade de ser retirado do Egito pela mão forte do Senhor. Eu acredito, irmãos, que Josué, ele observou todas as coisas que Deus estava fazendo para tirar o povo dali. Aquele jovem homem tinha todos os motivos para ser alguém amargurado, tinha todos os motivos para ser alguém incrédulo, tinha todos os motivos para ser uma pessoa chateada com a sua condição, já nascer na condição de escravo e estar sabendo ali que a sua nação, que o seu povo estava há cerca de 400 anos naquela situação. É muito tempo para que você possa alimentar uma esperança de que um dia sairia dali. Aleluia. Mas quando o Senhor trouxe Moisés, quando o Senhor já havia colocado em seu coração de colocar um libertador para Israel, Josué ainda não tinha nascido. E quando Deus traz Moisés para o Egito, em torno de seus 80 anos, Josué já tinha passado quase 40 como escravo no Egito. E a Bíblia, ela não menciona o nome de Josué durante todo o trajeto, durante todo o processo de libertação do povo, das pragas do Egito, da travessia do Mar Vermelho. Até então, Josué não é citado. Mas aquele jovem, ele tem a atenção de Deus. Deus, ele observa todas as nossas atitudes. Deus conhece o nosso andar. Deus conhece tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que sentimos. E eu creio que com Josué não era diferente. E a Bíblia, irmãos, vem tratar, vem citar Josué lá na frente, quando os amalequitas resolvem atacar a Israel. O povo que tinha saído há pouco tempo do Egito e estava no deserto, e os amalequitas propuseram em seu coração e atacá-los. E a Bíblia diz que Moisés colocou Josué como comandante do recém-formado exército, um exército sem treinamento, um exército que aprendeu apenas a ser escravo, agora estava sob o comando de Josué.
Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus deu a vitória contra os amalequitas naquela guerra. Um povo que não sabia lutar, aprendeu a lutar. Um povo que não tinha comandante, não tinha um general. Deus coloca um general chamado Josué. E a Bíblia diz que durante toda a guerra com os amalequitas, o Senhor usava Moisés, que com as mãos levantadas, clamando a Deus, enquanto suas mãos estavam levantadas, o povo prevalecia, o exército de Israel prevalecia. Mais na frente nós vamos aprender também, a Bíblia começa então a citar quem era Josué. E ali nós vamos ver que Josué era servo de Moisés. Ele passa a ser um auxiliar direto de Moisés. E ele passa agora a fazer todos os mandados de Moisés. A Bíblia nos mostra pela segunda vez uma atitude de Josué, que não é agora lutando contra os amalequitas, mas é auxiliando Moisés com a permissão de Deus a subir o monte para receber as tábuas da lei de Deus. E a Bíblia diz que Deus havia proibido que qualquer pessoa se aproximasse daquele monte, exceto que Josué poderia estar ali aguardando Moisés. E a Bíblia diz que Moisés subiu o monte e Josué ficou ali ao pé, aguardando o retorno de Moisés. Irmãos, isso nos faz entender um jovem que quando ele começa a ser preparado para a obra de Deus, um homem ou uma mulher, ele precisa andar com homens de Deus e com mulheres de Deus. Quando você começa a ser preparado por Deus, Deus permite que você esteja aos pés daqueles que o servem com honra, aos pés daquele que faz a vontade de Deus. E Moisés, irmãos, era este homem que a Bíblia chama de amigo, que conversava face a face com Deus. E Josué olhava todas aquelas circunstâncias e aprendia com aquele homem de Deus. A Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias naquele monte, conversando com Deus, recebendo todas as instruções a respeito do tabernáculo, a respeito das leis, a respeito dos sacerdotes, a respeito das vestes sacerdotais, a respeito do cerimonial. E isso, irmão, nos faz aprender uma coisa: que o culto a Deus, o templo do Senhor, como Ele é o dono, é Ele que determina como as coisas precisam ser feitas. Nós estamos vivendo um momento em que muitos líderes estão se levantando como aquela pessoa que vai trazer um avivamento para a igreja. E estes líderes começam a criar inovações, mudando pinturas da igreja, mudando a forma como o culto deve ser, mudando como as coisas precisam ser, trazendo informações diferentes daquela que a Bíblia nos ensina. Que para adorar a Deus, a gente só precisa estar com o coração contrito e arrependido na presença do Senhor e se deixar ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Eu me lembro da entrevista de um certo homem, liderança de uma grande igreja, de uma grande denominação no Brasil. Um apresentador, conversando com ele, perguntou por que ele havia modificado todas as pinturas da igreja e resolvido colocar uma determinada cor. E ali aquele homem disse: eu tomei esta atitude porque eu vi que era uma tendência nas boates, era uma tendência nos palcos, era uma tendência em determinados lugares como o teatro. E aquilo ali foi mostrado pela psicologia, que as pessoas num ambiente como aquele, elas vão olhar apenas para o pregador, apenas para o momento da
Irmãos, que tristeza a gente ouvir isso de um líder. De dizer que tomou atitude para modificar o aspecto da igreja porque era uma tendência. Mas ele se esqueceu de dizer que era uma tendência mundana. Uma tendência em que as pessoas estão procurando espectadores. Ele se esqueceu de que faz o mover dentro da casa do Senhor é o Espírito Santo de Deus. Quando Deus escolhe Josué, nesta passagem que a gente leu, nós vamos ver que ele diz assim: e o Senhor disse a Moisés: toma a Josué, filho de Nun, um homem em que está o Espírito. Você está conseguindo entender qual é o mistério, qual é a verdade, o que é que Deus está buscando das pessoas que Ele está levantando como liderança na sua casa? Ele está procurando pessoas cheias do Espírito de Deus. Não é a voz bonita, não é a capacidade de conversar, não é a disposição somente. É requisito de Deus que você seja cheio do Espírito. Aleluia! E como foi que Josué conseguiu se tornar esta pessoa cheia do Espírito? Deus não foi dizer para Moisés todo o trajeto de Josué, como ele foi honrado, como ele foi vitorioso contra a guerra dos amalequitas. Deus buscou um homem cheio do Espírito. Aleluia. Por isso que Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, ele disse: o meu Pai busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós estamos transformando a maioria dos cultos em um local para ser assistido. Nós já saímos com a ideia errada de casa, dizendo: vou assistir ao culto. Você não vem assistir ao culto, você vem prestar um culto a Deus. Quando você vem com essa intenção, quando você vem com essa preocupação, você realmente não está se importando com a cor da sua parede, você realmente não está se importando quem está desfilando dentro da igreja e não está honrando este lugar, porque você está aqui para cultuar a Deus. E somente pessoas cheias do Espírito, elas estão aqui com este propósito. A Bíblia, irmãos, nos mostra que quando Moisés, ele organizou todo o tabernáculo e fez conforme a vontade de Deus, a Bíblia diz, irmãos, que Moisés armou o tabernáculo distante do arraial, ficava à vista de todos, mas fora do lugar onde eles estavam. E Moisés se levantava pela manhã e saía do arraial e ia até o tabernáculo, e lá ele conversava com Deus. E o povo lá, no seu acampamento, em suas tendas, eles viam quando a glória de Deus descia sobre aquele lugar. E Moisés era cheio da glória de Deus e Deus conversava com ele. Irmãos, este é o segredo para uma liderança. É o segredo de aprender a ir a Deus todos os dias, porque a obra é dele. É ele que diz como quer. É ele que diz o que precisa ser feito. Porque quando a gente vem incrementando o negócio, irmãos, a gente causa problemas dentro da obra do Senhor. Mas quando nós aprendemos a ir a Deus em todas
as nossas demandas, nós vamos ter uma obra abençoada. E a Bíblia nos mostra, irmãos, uma coisa particular de Josué também nesta situação. A Bíblia diz que quando Josué observou que aquele lugar era um lugar onde Deus dizia, que Deus já tinha dito para Moisés que era um lugar onde ele estaria, era um lugar de encontro com ele. Vamos ver, irmãos, o que foi que Josué resolveu fazer. Quando ele soube disso, Êxodo 33, 11, o que Josué fez? Quando ele observou aquele lugar, quando ele viu que ali era o lugar da presença de Deus, Êxodo 33, 11. Você sabe o que ele fez, igreja? Ele não se apartava da tenda da congregação. A Bíblia diz que Moisés ia e voltava, mas Josué nunca saía daquele lugar. Você está entendendo esse mistério? Você está conseguindo compreender este mistério? É um homem que está em busca de oportunidade para estar com Deus. O lugar onde você sabe que tem Deus, o lugar onde você sabe que tem a presença dele, é o lugar de onde você deve adorar. É o lugar onde você deve estar. Nós carecemos de lideranças que influenciem. Nós carecemos de lideranças que mostrem o poder de Deus sobre a sua vida, para que eles criem no coração dos outros o desejo de serem imitados. Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Será que a gente pode falar a mesma coisa hoje? Aleluia. Será que os seus filhos na sua casa podem dizer: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe? Será que os seus vizinhos podem olhar para a sua vida e dizer: se eu for crente, eu quero ser como a minha vizinha? Se eu for crente, eu quero ser como o meu vizinho? Se eu for pastor, eu quero ser como o meu pastor. Se eu for uma liderança da mocidade, eu quero ser como a minha líder e o meu líder de mocidade. Se eu for uma dirigente de círculo de oração, eu quero ser como a minha dirigente de círculo de oração. Porque, irmãos, aqueles que andam correndo atrás de cargos e de reconhecimento humano estão se esquecendo de que quem há muito é dado, muito é cobrado. É uma responsabilidade você cuidar do rebanho do Senhor. Façamos como Josué, que não se apartava da tenda da congregação. Por que ele não se apartava? Porque ali estava a presença de Deus. Era o lugar onde você estava para adorar. Era o lugar onde você estava para conversar com Ele. Era o lugar onde você estava para ter a direção de Deus. Aleluia! A Bíblia nos diz, irmãos, que hoje o templo e morada de Deus, o lugar onde Ele habita, é o nosso corpo. O lugar da presença dEle. O lugar do Todo-Poderoso. Será que Deus consegue habitar em você verdadeiramente? Porque quando Ele está habitando em você, você sabe que você não pode colocar sobre os seus olhos qualquer coisa para assistir. Você sabe que quando Ele está habitando em você, você não pode abrir a sua boca para falar qualquer coisa que possa ofender o Espírito Santo de Deus. Porque aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela está em estreita relação com Deus e conhece
a sua voz. Na hora em que tem o desejo de fazer o que quer que seja, que é contrário à vontade do Senhor, o Espírito Santo diz: não faça isso. Mas quando nós estamos vivendo uma vida que desagrada a Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, a gente já não consegue mais ouvir. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja. E a Bíblia nos mostra agora, Josué, diante de uma outra incumbência. Números, no capítulo 14, ele vai mostrar agora Josué sendo escolhido por mais 11 lideranças. Eram homens que estavam na liderança de suas famílias, na liderança do seu patriarcado. Eram 12 cabeças e Josué estava ali naquele meio. Ele era a liderança do seu grupo. E a Bíblia diz que Moisés, atendendo novamente o pedido de Deus, que eu acho interessante em todo o trajeto de Moisés, tudo que ele escreveu, ele diz: e o Senhor mandou fazer isso. E o Senhor disse que fizesse assim. E o Senhor mostrou que seria assim. Será que você está conseguindo ouvir o direcionamento de Deus para a obra que você está fazendo? Você que pergunta por que algo não prospera nas suas mãos, saiba que é porque você não está dando primazia ao dono da obra. Porque ele vai te dizer o que fazer e como fazer. Glória ao Senhor. A Bíblia diz que Deus ordenou que Moisés se levantasse, pegasse 12 líderes das tribos e mandassem esses 12 homens para espiar a terra, para observar como era todo o movimento dos moradores, como era o seu processo de segurança, como eles realmente viviam. Porque a partir daquela ida ali, Deus queria ensinar para o seu povo estratégias de guerra. Você está entendendo, jovens, que o lugar, o mundo para o qual você foi chamado para brilhar e ser diferente, é um lugar para você observar e fazer diferente. Não é um lugar para você ir e sentir medo. Não é um lugar para você ir e se sentir influenciado por eles. A Bíblia diz que aqueles 12 homens passaram 40 dias observando todo o processo daquele lugar. E eles não só observaram, como também trouxeram as primícias, as primeiras frutas daquele lugar, para que eles pudessem sentir o prazer daquele lugar. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na presença de Moisés e de Arão, para passar o relatório daquele lugar, 10 daqueles homens estavam desolados. 10 daqueles homens estavam arrepiados, estavam apavorados. Porque quando aqueles homens estiveram lá, eles simplesmente só observaram o poder daquela nação, a capacidade bélica daquela nação. Eles só observaram o tamanho daqueles homens, mas eles não observaram a grandeza da terra que Deus daria para eles. Aleluia. E a Bíblia diz que quando eles chegam na presença de Moisés, ele diz: a terra realmente é boa, a terra realmente mana leite e mel, mas nós não podemos contra aquele povo. Aleluia. Ora, irmãos, um povo que foi tirado como alforje do Egito, um povo que se alimentava do maná todos os dias no deserto, um povo que viu Deus agir, que via a coluna de fogo, que via a nuvem do Senhor, que via Deus falando com Moisés naquela congregação. Aquele povo ainda não conseguia entender que o Deus a quem ele servia era Deus poderoso.
presença de Deus. Porque é lá onde você vai ser fortificado. É lá onde você vai ter a presença do Espírito Santo de Deus, que vai te ensinar, que vai ministrar sobre a sua vida. Quantos de nós que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo está buscando isso como a coisa mais importante da sua vida? Eu venho de uma época, igreja, em que todos os cultos de doutrina, o pastor reunia o povo na frente para buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu venho de uma época, igreja, que quando a gente organizava os congressos de mocidade, uma das coisas prioritárias era a oração para Deus batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Porque, irmãos, está escrito na Bíblia que o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Aleluia. E a gente precisa buscar isso como se fosse, porque é a coisa mais importante na nossa vida, para a gente vencer as batalhas e as dificuldades. O revestimento de poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, igreja. E a Bíblia diz que quando aqueles 10 homens trouxeram esse relatório, um relatório contraditório, um relatório que trazia tristeza, e as pessoas, irmãos, que começaram a ouvir aquelas palavras, elas começaram a chorar, elas começaram a se entristecer, e elas começaram a murmurar. É isso que dá quando a gente ouve as pessoas erradas. Elas retiram do nosso coração a esperança. Elas retiram do nosso coração a alegria do Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente tem que dar ouvido a homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo de Deus, que ministre conforme a vontade de Deus. Porque aí no mundo, porque em falsos mestres, falsas lideranças estão arrancando do nosso coração a alegria e a esperança que Deus nos dá. Mas nesta noite eu repreendo toda ação maligna sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o sangue dele desça sobre a sua vida, purificando o seu coração, e você receba nesta noite o poder de Deus através do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Deus grande, Deus poderoso, solta esse fardo do pecado. Por que você não sente a alegria do Espírito Santo de Deus? Porque você está cheio de pecado. Se arrependa. Peça perdão nesta noite. Se humilhe na presença de Deus e receba o poder de Deus. Não negocie o teu tempo na tenda da congregação. Não negocie o teu tempo que você passa na presença de Deus. Não negocie o tempo que você busca a presença dele. Porque tudo isso faz parte do propósito e da preparação de Deus para a tua vida. Você precisa fazer a sua parte. Tem chamado. Quando Deus te chama, quando Deus diz que tem uma obra na tua vida, Ele está te dizendo: se prepare, se organize, me busque, ande na minha presença, seja perfeito. Aleluias, glória a Deus. Sequestradores de
em nome de Jesus. A Bíblia diz que Josué é um homem cheio da presença de Deus junto com Caleb. Quando ele viu o destroço que aqueles 10 espias tinham feito, a Bíblia diz que eles se ajoelharam e rasgaram as suas vestes em protesto com aquilo que estava acontecendo. Nós, irmãos, precisamos encontrar. Deus conta com você, homens e mulheres que estão indignados com as coisas erradas que estão trazendo para o meio da congregação do Senhor, para se levantar como voz e dizer que Deus não se agrada. Você está procurando ser muito certinho na educação. Tem cuidado ao falar. Mas Deus precisa de homens e mulheres que sejam corajosos, que não tenham medo de falar quando o Senhor mandar falar. Aleluia. Você sabe o que acontece com gente que traz relatórios errados dentro da casa do Senhor? Eles são rejeitados. E a Bíblia diz que aqueles 10 homens, junto com todos aqueles que deram ouvidos a eles perderam. Eles perderam a alegria e a autorização de Deus de entrar na terra Canaã, de entrar na terra prometida. Cuidado com os relatórios que estão trazendo para você. Cuidado com as coisas que estão colocando no teu coração, porque tudo aquilo que não aumenta a tua fé, que não faz você querer servir a Deus, é relatório contrário e vem da parte do diabo. A palavra de Deus, ela não desanima. A palavra que vem de Deus, ela anima. A palavra que vem de Deus não destrói, não arranca a esperança. A palavra que vem de Deus anima, ajuda, ergue. Aleluias! Diga nesta noite: Deus, use a minha boca para ser bênção onde eu estiver. Se não for para abençoar, se cale. Se não for para trazer uma palavra de alento, se cale. Se não for para trazer a alegria do Senhor, se cale. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Os grandes destaques na vida de Moisés foram sua íntima comunhão com Deus e sua compreensão da natureza e da pessoa de Deus. Todas as pessoas que servem a Deus precisam ter esse desejo, um desejo supremo, um desejo de conhecer a mente de Deus e a vontade de Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Deuteronômio 34:9. Veja, irmãos, aquele homem já era cheio do Espírito, porque o Senhor disse: um homem em que há o Espírito, eu escolhi a este. As lideranças escolhidas, elas precisam ter este critério. Elas precisam ser cheias do Espírito. Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor diz em Deuteronômio 34:9 que Moisés colocou as suas mãos sobre Josué. Ele precisava ungir Josué e transferir aquela unção que havia sobre a sua vida para a vida de Josué. Agora Deus está usando Moisés para capacitar
capacitar aquele rapaz, para capacitar aquele homem. E ele estava recebendo uma transferência de unção muito grande. A Bíblia, irmãos, ela está aqui para nos ensinar que desculpa nós teremos. Que desculpas nós teremos na presença de Deus, porque a gente não segue os princípios bíblicos. Amém, igreja? Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Deus está aqui. Aproveita o momento e fala para Ele que você quer ser diferente, quer ser cheio da unção de Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.